O crente deve viver para o reino e buscá-lo antes de todas as coisas, acima de todas as coisas. De modo que os seus valores eternos definam o seu comportamento e as suas expectativas. Mateus 6:33. Abre para mim aí, coloque sempre na tela também, me ajuda. Eu vou ler aqui no meu. Eu deixei meu iPad aberto para ser rápido na leitura dos versículos, que não vamos ter tempo para ficar abrindo devagar. Em Mateus 6:33, ensina: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas, acrescentadas. Então, o reino de Deus tem a sua justiça, daqui a pouco falaremos sobre isso. O reino de que Jesus pregava era um reino que haveria de vir como parousia. Marcos 14:23, Mateus 8:11. Então, quero dizer para você que existe o reino hoje e o de amanhã. Jesus, às vezes, nos ensinamentos, ele falava do reino aqui e agora e falava do reino que haveria de vir. Nós temos que procurar o entendimento de dividir as duas coisas que ele está falando. As duas escatologias, o reino já e o reino que havia de vir, encontram o seu termo na pregação de Jesus e dos apóstolos. Os dois reinos se fundem um só, pois representam a mesma realidade. Vamos lá agora. Vira a página 18. Definições iniciais do reino de Deus. O reino que o mundo deseja começa e termina aqui e nada mais. O reino que a igreja aguarda começa aqui e termina na eternidade. O reino de Deus e a sua supremacia são a totalidade do governo de Deus no universo. O reino de Deus é constituído por reis e sacerdotes, não somente por servos. O termo reino de Deus em hebraico é Malkuth Yahvé. Em grego é Basileia Tual Teol, que tem dois sentidos primários: a esfera de domínio e a atividade de reinar. A igreja não é o reino de Deus, mas faz parte dele. Embora diferentes expressões sejam usadas, reino dos céus, reino de Deus e reino de Cristo, o sentido do reino é o mesmo. Há somente um Deus e Senhor, e apenas um único reino, onde ele governa soberanamente. Esses são pontos de definições iniciais para você entender. Por que eu coloquei essas 8 pontos aqui para definir algo para você? Porque uma das maiores confusões quando as pessoas estão buscando entender o que é reino de Deus na Bíblia, começa quando ela começa a encontrar essas diferenças nos evangelhos e nas epístolas. Reino de Deus, reino dos céus, reino de Cristo, etc. Elas se questionam, como eu também, quando estava procurando entender sobre esse assunto, quando eu comecei a estudar a Bíblia, o que é reino dos céus? Qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Alguém já se fez essa pergunta? Sim ou não? Já. Ok, isso é muito bom. Primeiro ponto, vamos falar o que é reino de Deus. Eu vou dar uma paradinha aqui, já vou dar uns adicionais para você. Né? O que é reino de Deus? O reino de Deus, então, nós estamos falando de uma soberania divina, né? O reino de Deus, então, pertence a uma soberania divina. O reino dos céus é uma expressão semita, ok? Judaica. Quando fala expressão semita, nós estamos falando daquilo que vem por tradição. Já era uma expressão semita, por tradição, aquilo que estava no meio dos judeus. Então, a palavra reino dos céus, ela tem uma conotação judaica. No livro de Mateus, ele remete muito ao reino dos céus. Porque, segundo a própria teologia, eu também estudei isso na minha época de seminarista, né? Que reino dos céus, essa expressão do livro de Mateus, o livro de Mateus foi direcionado aos judeus. Por isso que você vai encontrar muita coisa cultural judaica dentro do livro de Mateus. Diferentemente do livro de Marcos. Você vai conseguir encontrar uma divergência, porém não uma desconcordância. Ok? Elas são intercâmbios. Palavra reino dos céus e reino de Deus. Ok? Elas intercambiam. Ela faz uma conexão entre as duas em referência a uma coisa só. Então, quando você fala reino de Deus, ela é uma expressão grega. Ok? Não fazia muito sentido para os gregos ouvir reino dos céus.
Como é que é? Mauk? Isso, Maluk e Yahweh. Não fazia muita expressão, muito sentido para os gregos, ok? Para os gregos era Basileia tuou teol, ok? Reino de Deus. Essa é as duas expressões encontradas no Novo Testamento para referir sobre a mesma coisa. Então, quando uma é uma expressão semita, quando o reino de Deus é uma expressão grega. Ok? Então, o livro de Mateus é onde fala mais sobre reino dos céus do que os outros evangelhos. Como nós vamos encontrar daqui a pouquinho agora aqui no nosso ensinamento. Então, já deixei já esse ponto importante, que é reino de Deus. Você coloca aí esse ensinamento para vocês. A expressão reino dos céus é própria de Mateus, que descreve em Jerusalém o evangelho de Jesus para os judeus, que tinha como falta grave usar o nome de Deus. Assim dizia o reino dos céus. Mateus foi sensível a isso, por isso, reino de Deus e seus equivalentes aparecem 51 vezes no Evangelho de Mateus e 80 vezes em Marcos. Esse reino era o objetivo primário da pregação de João Batista e de Jesus. Mateus 3:1, 4:17. Ok? Quando João Batista diz: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Os termos variam entre reino de Deus e reino de céus, mas tais designações são sinônimas, sendo utilizada dentro de uma mesma passagem. Vamos lá, em Mateus 19, 23 ao 24, se em Mateus Jesus afirma que das criancinhas é o reino dos céus, Mateus, em 19:14, em Marcos o reino de Deus lhe pertence. Então vemos que Mateus e Marcos faz a mesma parábola, porém coloca a conexão diferente. Um usa reino de Deus, outro reino dos céus. A igreja é o reino, não é o reino, mas faz parte dele. Em sua posição terrena é a maior autoridade. Ok? Então, a nossa maior autoridade como uma posição terrena, como igreja, como constituição espiritual e religiosa, ok? E constitucional, a igreja tem o trabalho de difundir o reino de Deus sobre a terra. Essa é a nossa maior função aqui. Não é trazer uma religião, mas é trazer um reino de Deus constituído pelo poder das Escrituras e do Espírito Santo. Alguma objeção? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então coloque aí. O reinado de Deus. Não, melhor, coloca assim. O reino de Deus é o reinado de Deus e a soberania divina em ação. Dois, a fé hebraica cristã possui uma visão de reino de Deus fundamentada no Antigo Testamento, que era a teocracia, o governo de Deus entre os homens. Quando eu falo fé hebraica cristã, nós estamos falando que tem aqueles cristãos que puxam muito para o lado hebraico, essas questões, né? Mas é um ponto de partida importante, porque o reino de Deus no Antigo Testamento era teocracia até o tempo de Samuel. Quando Samuel levanta Saul, aí as coisas mudaram. Nós vemos o homem entrando no governo e Deus regindo o homem através dos seus profetas. Porém, não foi do agrado de Deus isso. Deus deixou muito claro isso para o povo de Israel. Nós estamos, hoje, igrejas, nós estamos aqui, temos que entender que hoje nós temos na sociedade um rei, um presidente que representa um tipo de rei, e nós temos um reino espiritual. É disso que bate o conflito. Nós estamos em conflito contra o cosmo, o sistema desse mundo. Nós estamos numa guerra, porque nós puxamos a teocracia de Deus para a nossa vida. Ao mesmo tempo, nós temos a democracia.
temos o governo dos homens. Isso está em conflito. E às vezes quando a igreja ela tenta levar o reino de Deus para dentro da política, há um conflito muito grande ali dentro. Há uma briga violenta ali dentro. Porque não tem concordância. Há uma discórdia entre o reino de Deus e o reino dos homens. Concorda comigo? Essa discórdia ela só vai ser derrubada no milênio. Nós estamos em um percurso muito importante da história. Você daqui a pouco vai colocar essas anotações para você. Isso vai ser muito bom para você. Nós estamos no percurso na era presente. Existe o milênio e a era que há de vir. Existem três pontos importantes a ser entendido. O presente, o amanhã e o que há de vir. Nós estamos falando da era que há de vir. Já vamos entrar nesse ensinamento. Você tem que entender e dominar esse ensino na sua vida. Ok? Então, definição sobre o reino de Deus. Acabamos de falar algumas coisas. O reino de Deus é uma realidade presente e espiritual, governada pelo Espírito Santo. E também será uma realidade futura e sobrenatural, tangível e visível aos homens. Enquanto hoje é invisível, no futuro será visível. 4, coloque aí se você quiser adicionar mais um pouquinho para você. Vou esperar você escrever. Acho que esse ensinamento eu deveria dar 2 aulas sobre ele, porque tem muito ponto importante, acho que tem muita dúvida, nós vamos tirar desse ensinamento. Bom, quando eu falo que é uma realidade presente espiritual governada pelo Espírito Santo, quando João Batista e o próprio Jesus expulsavam demônios, João Batista pregava arrependimento, tanto um quanto o outro usou a mesma expressão, arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. Então você vê que já era chegado a algo que já estava no presente. Ok? Nós estamos falando de uma expressão que Jesus estava afirmando. Que já estava chegando o reino de Deus a eles. Você vai ver uma expressão que Jesus usa na Santa Ceia. Já vamos entrar daqui a pouquinho nisso também. Que ele fala da alegria futura, presente, após a ressurreição dele. Sobre a alegria do reino de Deus. Vocês não tomarão esse vinho até depois, se vocês têm a alegria de tomá-lo de novo no reino de Deus, até que venha o reino de Deus. Então Jesus demonstrou para ele antes da sua morte que eles receberiam o reino de Deus, que eles teriam essa alegria juntos. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então nós entendemos que o reino de Deus hoje é regido e governado pelo Espírito Santo, que o reino de Deus está dentro de nós, ok? Hoje o reino de Deus ele é regido pela justiça da fé que Jesus Cristo nos deu. Já vou falar sobre isso para vocês, mas você pode anotar se você quiser. E também é uma realidade futura, sobrenatural, tangível e visível aos homens. Glória a Jesus. Bom, quando Deus vai mostrar o reino dele à humanidade? No milênio. Nós estamos falando que no milênio Jesus vai vir reinar por 1000 anos e vai sentar sobre o trono de Davi. Nós estaremos com ele pregando o evangelho mundial. O evangelho da eternidade, o evangelho eterno. Falaremos sobre o reino de Deus de uma forma tão poderosa porque ele estará na terra. Jesus vai reinar na terra. Como isso sucederá nós não sabemos. Como vai ser também nós não sabemos. Temos o ensinamento que vai vir um milênio e esse milênio haverá um reino físico. Um trono, rei, Jesus Cristo. Ele vai estabelecer a teocracia verdadeira. E durante 1000 anos a terra será governada através desse reino. Os homens, eu estou dizendo para você, homens não salvos vão estar ali. Vão estar aqui na terra. Como isso será, não sei, mas é muito louco. Está muito além do que nós possamos pensar. Que eu não sei como é que vai ser. Eu só sei que eu vou estar glorificado, eu vou ter um corpo aqui na terra. Eu não sei como é que vai ser isso. E nenhum de nós temos essa capacidade de explicar isso. Só sabemos que vai acontecer. Amém? Que Jesus voltará no milênio. Vamos continuar porque temos muita coisa pela frente e tem que colocar muitos pontos aí para vocês. Daqui a pouco você começa a me fazer suas perguntas doidas aí. Vamos lá.
O reino de Deus, coloca aí mais o que é o reino de Deus, coloca aí. O reino de Deus é uma bênção atual que nós recebemos. Mateus capítulo 12, versículo 28. Deixa eu ler para vocês. Mas expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Amém? É uma bênção atual, dada por intermédio do Espírito Santo. E é uma bênção futura. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, vamos lá ler. Precisamos da Bíblia, amém, amém. Não vem querendo pressa, não. Precisamos aprender a Bíblia, amém? 50, o que diz, ó? Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre, porque é imortal. Vamos lá ler. Vamos ler, eu vou ler na versão transformadora, vou ler. 1 Coríntios 15, 50. Olha agora, olha que loucura que Paulo está fazendo aqui conosco. Vou ler na King James. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Agora, Jesus disse, eu vos destino ao reino de Deus, ao reino do Pai. Você vê que o que ele está falando aqui agora, ele vai continuar na sua expressão, ele está falando do reino futuro. Que a nossa carne, o nosso sangue, o nosso corpo, a nossa condição mortal de hoje não pode entrar naquilo que é imortal. Que isso? Que maravilha é essa? Hoje eu quero dizer para você que a única forma de você garantir a sua entrada na eternidade no reino que há de vir, futuro, a entrada está agora, por intermédio da fé e pelo Espírito Santo que vai habitar em você. Só que Paulo vai dizer agora que o nosso corpo mortal, ele vai ser reduzido ao pó de novo, voltará ao pó, e ressurgirá um corpo glorificado, imortal, para entrar no reino imortal, imperecível, eterno. Então você vê que nós estamos o quê? Numa bênção temporária, transitória. Estamos em uma transição contínua. Eu quero dizer para você que o reino de Deus hoje, para você, hoje ele é regido de uma forma, mas a sua completitude e a sua plenitude virá com a eternidade. E se você não adquirir o reino de Deus hoje, é nisso que você vai ensinar para as pessoas, o que você está aprendendo. Hoje, o que você está aprendendo vai ser a sua evangelização, vai ser o seu ensinamento para as pessoas que vão aprender através de você. A nossa garantia para a entrada do reino de amanhã, no futuro, significa que está em hoje, por intermédio do Espírito Santo, do arrependimento. O que me dá a entrada inicial pela fé hoje é por intermédio do Espírito Santo. Nós recebemos e eu vou te dar pautadamente isso aqui para você. Nós podemos experimentar a entrada inicial no reino de Deus através do novo nascimento, João 3,3. Vamos ler o que Jesus disse, João 3,3. Jesus respondeu declarando, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus disse, em verdade, te asseguro que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o que Paulo está dizendo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, irmãos? Ele está falando que pela força, pelo corpo humano, pelas condições humanas, é impossível o homem ter acesso a essa eternidade que está por vir. Que o reino de Deus ele não está resumido, e Paulo continua afirmando isso. Eu quero dizer que você abre aí no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, vamos lá ler. Portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus, estimado por todas as pessoas. Você vê que você não consegue servir o reino de Deus através de coisas materiais. Não é pelo que tu come, não é pelo que tu bebe, não é pelo que tu veste. Mas o reino de Deus não consiste em comida ou bebida. Não consiste em coisas perecíveis. Mas ele é constituído através de justiça. Amém? E alegria do Espírito Santo, ou seja, é governado pela presença do Espírito Santo.
Quando está falando e alegria, paz, justiça e alegria do Espírito Santo, está falando de 3 fundamentos para você da sua fé. Que é a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo nos dá, que é a convicção real de uma verdadeira esperança. Amém? Amém? Fala alegria. Fala justiça. Está aqui para você. Isso significa ter o reino de Deus em você. Hoje ter o reino de Deus primariamente é pela fé, que produz paz, justiça e alegria do Espírito Santo na sua vida. Esse é o reino presente. Fala, esse é o reino presente. Então você pode colocar aí hoje, o reino hoje. O reino hoje é regido por isso, Romanos 14, 17. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Fala, a presença de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal no Zoom também pode deixar a sua pergunta que nós vamos ler, ou o irmão vai ler e vamos estar respondendo os irmãos. Pode falar. E se essas virtudes não crescerem em vós, a entrada do reino dos céus não estará sendo suprida. Isso é a futura que o senhor estava falando, que essas virtudes têm que crescer. Justamente nós vamos dar continuidade no ensino, vou responder essa pergunta de acordo com todo esse ensinamento. Você vê que se nós não crescemos hoje na justiça do reino presente, não teremos o quê? Acesso ao reino vindouro, ao futuro. Nós já vamos ler esse texto-chave daqui a pouquinho, tá bom? Isso é importante essa pergunta, porque ela já está dentro do ensinamento aqui, que nós vamos trazer para vocês. Transferência do reino dos judeus para o gentio. Vamos ver o que é isso aqui. Lê para mim, Larissa. Vamos fazer bastante leitura. A transferência do reino dos judeus para os gentios. Jesus, o Messias, veio para trazer o reino aos judeus, que o rejeitaram, de modo que Deus, por sua eterna presciência, designou o seu reino aos gentios, que deram origem à igreja. Mateus 21, 42 e 43, comparar com Colossenses 1, 13, Romanos 14, 17, Atos 8, 12 e 28, 23, 31. A igreja tem a chave do reino de Deus, até se completar o tempo determinado dos gentios, ao que se dará com a restauração de Israel. Vamos ler Mateus 19, 28? Vamos lá, vamos fazer a leitura bíblica. Mateus 19, 28. E Jesus lhe respondeu, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui está falando do milênio. Ok? A maioria das igrejas evangélicas ou denominações cristãs espalhadas pelo mundo deixam de usar a autoridade de reino para operar por meio de sistema religioso, pensando apenas em administrar suas organizações. Entretanto, a igreja é um instrumento utilizado por Deus para pregar o reino de Cristo na terra, para estabelecer o seu reino eterno, que alcançará o seu ápice com a volta gloriosa de Cristo e o estabelecimento do seu reinado definitivo, quando novos céus e nova terra tomarão o lugar do sistema da morte em que vivemos. A igreja está a serviço do reino e sua existência influencia diretamente a nossa evangelização, quebrando os proselitismo e promovendo a proclamação correta do Evangelho. Proselitismo é uma expressão religiosa. Quebrando o proselitismo significa quebrando cadeias e sistemas ideológicos de religiosidade. Quando Jesus usou vocês faz prosélitos, fazendo coisas sistemáticas, racionais,
governado por estruturas lógicas humanas. O reino de Deus, ele contraria isso, porque ele é espiritual. Como nós iremos em Romanos 14, 17, não é constituído por coisas que você pode comer, beber, coisas tangíveis. Se eu fosse colocar essa expressão hoje para vocês, em Romanos aqui 14, 17, poderíamos colocar ela que o reino de Deus não é baseado em coisas perecíveis, materiais, o que você pode tocar, o que você pode provar. Ele está dentro da dimensão da fé. Inclusive, eu gostaria de voltar aqui, vamos ver como é que estaria o versículo 17 na versão, a mensagem. Deixa eu ler para vocês. O reino de Deus não tem a ver com o que vai ser para o estômago. Entendam isso. Tem a ver com o que Deus faz com a sua vida, quando Ele a conserta e completa a sua obra com alegria. A nossa tarefa é servir a Cristo com sinceridade. Façam isso e irão matar 2 coelhos numa única cajadada. Agradar a Deus mais do que a vocês e mostrar o seu valor para o mundo. Essa é a versão da mensagem. Engraçada, né? Mas esse é o entendimento. Ele está tentando te dar entendimento para você. Que servir o reino de Deus não é agradar a si mesmo, o seu próprio estômago. Por que ele está falando isso? Porque Paulo, ele usa uma expressão no livro de Filipenses, que fala que o povo judeu, o povo de Israel, falou que o Deus deles é o próprio estômago deles. É só aquilo que satisfaz a própria natureza humana. Ele está mostrando que o reino de Deus não vem para satisfazer a sua vida humana, mas ele tem a essência muito além do que os interesses e necessidades pessoais aprisionam as pessoas. Está além disso, ele está para te libertar e mostrar para você que o reino de Deus não é se vangloriar, é se estabelecer sobre sistemas humanos, sobre o que satisfaz a sua carne, mas aquilo que satisfaz para a eternidade. É agradar a Cristo, servir a Cristo, agradar a Deus e não a nós mesmos. Amém? Uma boa explicação agora, né? Então, aqui nós estamos falando uma transferência de reino. O que significa isso aqui para vocês? Assim importa que não é se os convertidos farão ou não parte dessa denominação, mas se eles serão cidadãos de um reino para um novo nascimento celestial e eterno. Ok? Em Romanos 11, 13 a 27, Paulo vai explicar como foi feita essa admissão da igreja de Cristo, dos gentios. Como Deus admitiu, chamou a igreja. Há uma transferência. Israel poderia ter recebido o reino espiritual para depois ter o reino completo no futuro. Nós falamos o assento teocrático de Cristo estabelecido na terra. Mas Israel rejeitou o reino espiritual. E a igreja, os gentios, herdou esse reino espiritual. Ok? Nós temos a missão de levar a regeneração, a salvação para a humanidade. Porém, sabemos que o tempo de Israel vai vir. Que quando bater a plenitude de Israel, quão glorioso será para nossas vidas como Israel for restaurado.